Olá, muitíssimo obrigada pela sua presença, participação conosco aqui na Boas Novas e mais um Conversa Pública. E eu quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você. Você já pensou ou já se perguntou para que serve a sua cabeça? Né? Olha só, ela guarda um dos órgãos mais sofisticados do nosso corpo, o cérebro. E ele é também o órgão mais importante do nosso sistema nervoso, porque é quem controla todo o nosso corpo. É ele, inclusive, os responsáveis por todas as nossas ações, aquelas ações que a gente tem consciência e também aquelas ações inconscientes. Cara, um órgão tão poderoso assim, a gente precisa conhecer um pouco sobre ele, não é mesmo? É por isso que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a doutora Norma Fleming, ela que é uma médica especialista em neurologia e também especialista em dor. E ela vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse órgão tão sofisticado e tão complexo. E vamos combinar, tão poderoso. Norma, doutora Norma, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco. Muitíssimo obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga elucidar algumas dúvidas básicas das pessoas, porque possamos todas ou todos termos um cérebro cada vez melhor, né? Mais atuante. Pois é, né? Porque quando a gente pensa isso, um único órgão que, na verdade, controla tudo que a gente faz, né? Mesmo as nossas ações inconscientes, aquilo que a gente nem tem aí muita percepção, né? Como respirar, por exemplo, né? Tudo Isso. controlado pelo cérebro. O que é efetivamente o cérebro, doutora Olha, Norma? eu vou começar dizendo que é absolutamente imprescindível para o cérebro, porque o nosso cérebro é um órgão que não tem reserva de oxigênio, não tem reserva de glicose nem de água. E sem essas coisas ele não vive. É como se a gente desplugasse da luz, né? Então, por que eu estou começando por isso? Para convidar as pessoas a perceberem que quando a gente diz que tem que controlar o colesterol, o açúcar, é importante para evitar as microlesões nessa preciosidade. Agora, o nosso cérebro ele se compõe de duas grandes partes. Uma parte que a gente chama de cérebro velho ou primitivo, que tem na maioria dos animais, e o cérebro novo. No cérebro primitivo, que é no tronco cerebral, estão ali vários núcleos importantes para controlar frequência cardíaca, frequência respiratória, uma série, o que mantém a nossa vida, né? A substância reticular ascendente que mantém o nosso cérebro acordado ou dormindo, ou seja, um grande filtro de tudo aquilo que vem da informação do corpo para dentro do cérebro passa pelo filtro do tronco cerebral e então ascende e chega ao cérebro, que eu acho que a gente pode dividir em três grandes áreas, se é que a gente pode chamar assim, né? Uhum. A parte motora, ela é compreendida por duas coisas muito interessantes. Uma é aquilo que a gente faz, por exemplo, agora eu estou conversando com você, eu estou pensando no que eu estou falando, eu estou me mexendo, eu estou vendo que eu estou fazendo muito assim com a minha mão, porque isso, esse meu movimento, é a parte motora inconsciente. Porque aquilo que a gente faz de repetição, o nosso cérebro decora o caminho. Então, é Aham. interessante que, às vezes, a gente está indo para um lugar que não é o nosso caminho de rotina, por exemplo, dirigindo. Aí a gente entra no caminho que levaria para aquele lugar e, caramba, esqueci, volta. Foi por quê? Vai no automático, né? Isso, a gente tem um sistema motor, então, automático também. É lógico que imediatamente ele entra em controle se a gente percebe e se a gente comanda. Agora, uma outra parte que tem um peso enorme é o nosso cérebro afetivo motivacional. Porque os nossos afetos é que mantêm a nossa vida, né? É que o que nos motiva, por exemplo. A ansiedade ela é absolutamente imprescindível, porque existe um mínimo de ansiedade para que a gente busque coisas novas, interaja com as pessoas, né? E então as emoções todas, elas são muito importantes. Então elas são afetivas e motivacionais. Na medida que a gente necessita, elas vêm e entram em ação. E elas também têm uma memória inconsciente, quer dizer, a gente vai aprendendo várias coisas ao longo da vida
E a gente tem um processamento ultra rápido, que é o nosso inconsciente, que a gente não sabe, de vez em quando, pum, pula uma coisa assim, que é o que a gente chama de tive um insight, eu tive um instinto. Na verdade, é uma dica do nosso inconsciente dizendo, ó, ou algo está errado, olha, você tem que saber, tem que fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Então, Fica é um ligado, né? órgão, é muito lindo, a gente conhece pouco, apesar de já conhecermos muito mais. A partir da década de 90, quando surgiu a ressonância funcional, que a gente pode estudar o cérebro vivo e não mais somente o cérebro morto, tem sido assim um, um, uma coisa enorme a evolução do nosso conhecimento em todos os sentidos. E essa ressonância funcional ela tem que ser feita com tasks, com perguntas. Então, vamos lá, vou parar de falar e você me pergunta o que você quer, querida. Olha, é muito interessante você falar, né, dessa questão, tem que ser feito com perguntas, porque é algo que se fala muito assim, o que move o mundo, né? O que move o mundo? São as respostas ou são as perguntas? E, na verdade, muitos concluem que são as perguntas, né? Por Isso. isso que eu até comecei fazendo essa pergunta para o nosso telespectador. Você já parou para pensar para o que serve a sua cabeça? Não é só para enfeitar o pescoço, com certeza que não, né? Doutora, eu queria lhe perguntar o seguinte: o cérebro envelhece? Você falou num cérebro velho e num cérebro novo, mas o cérebro ele envelhece à medida que a gente vai envelhecendo, o cérebro também envelhece? Olha, assim, quando eu falei em cérebro velho e cérebro novo, é uma simples divisão anatômica. Com relação ao dia a dia da vida, o nosso corpo inteiro envelhece, né? Nós começamos a envelhecer o cérebro por volta dos 30 anos. Estamos no auge da nossa capacidade intelectual entre os 25, ao redor dos 25 anos. É quando os grandes matemáticos e os físicos têm os grandes insights cognitivos, né? Não quer dizer que depois a gente não tenha, mas a nossa capacidade, eu estou falando daquelas grandes descobertas científicas, dos grandes nomes da física, da matemática, isso acontece entre os 25 e os 30 anos. A partir daí, a gente tem a obrigação de manter o nosso cérebro ativo. Por quê? Porque o número de neurônios importa, mas o que importa também, tanto quanto, é o número de conexões que os nossos neurônios fazem. Eu vou tentar explicar isso de uma forma bem simples. O nosso cérebro é brilhante, assim. Um neurônio só, ele é capaz de se comunicar com inúmeros neurônios. Por quê? Porque o estímulo entra e faz com que esse neurônio seja ativado. Imediatamente, ele vai ativar vários. E de que forma? Através das redes. São dendritos, são filamentos que saem do corpo celular e conectam um neurônio ao outro como se fosse uma rede, uma network. E esse estímulo ele é rápido porque ele é elétrico e químico. Então, chega um estímulo elétrico no neurônio, automaticamente ele começa a liberar substâncias químicas, então, vários neuropeptídeos em cada um dos terminais que eles têm, né? Então, ele estimula vários neurônios ao mesmo tempo. Essa rede é que pode aumentar e diminuir. É nessa rede de conexão que a gente tem que cuidar mais, trabalhar mais. Deu para entender, Celeste? Sim, e eu entendo que é nessa rede que a gente tem que trabalhar mais, porque é ela que pode ir se deteriorando e o cérebro da gente envelhecendo, né? A partir de quando que a gente deve cuidar do nosso cérebro? Nessa fase, nesse auge de esplendor, né, ou de produtividade do cérebro, ou tem uma data certa, um tempo certo, que é o tempo que a gente tem que ficar mais ligado. É isso aí, no Conversa Pública de hoje, a gente falando sobre o cérebro, essa máquina tão poderosa que controla tudo que nós fazemos, controla todos os nossos movimentos, as nossas ações, conscientes ou inconscientes, e a gente está conversando hoje com a doutora Norma Fleming, que é especialista, né, em neurologia, também especialista em dor, e ela está nos ajudando a entender um pouco mais sobre essa questão do cérebro, né? E a gente estava dizendo que são essas o maior cuidado que se tem que ter com essas redes, né, que se formam
no contato dos neurônios e que são elas que vão garantir a saúde do nosso cérebro. É isso, doutora? Quer dizer, o neurônio também é óbvio que é importante, mas é que a gente pensar no neurônio, cérebro como um neurônio, é muito fácil, isso todo mundo pensa. Quer dizer, eu vou dar um exemplo rápido de um estudo que foi feito muito interessante. Estudaram o cérebro de um rapaz de 30 e pouquinhos anos que não sabia fazer malabares. Malabares é aquele negócio que fica rodando bolinha no ar do circo. Então, mediram a camada motora de comando dessa região no cérebro dele e elas tinham uma espessura X, uma espessura X. Aí depois ele ficou 6 meses aprendendo malabares e quando ele tinha completo domínio do malabares, foram examinar exatamente a mesma região cortical cerebral. E ela tinha ficado mais gorda. E aí veio a pergunta, mas será que esse rapaz ficou com mais neurônio, multiplicou os neurônios com atividade física? Não, hoje a gente sabe que não, ele multiplicou a network. Né? Quanto mais as conexões elas podem ser feitas e desfeitas, e a partir do momento que você para de fazer, isso também vai entrando em regressão. Então, disso aí tem uma coisa chamada reserva cognitiva, que a gente usa muito em neurologia do envelhecimento. O que é isso? É a quantidade de conhecimento que a gente desenvolveu e que a gente habituou o nosso cérebro a trabalhar, e isso promove uma manutenção dessa rede, né? Agora, é importante também a gente voltar àquele ponto primordial que eu falei. Se a gente não faz um controle da nossa saúde como um todo, não controla o nosso colesterol, não controla o nosso açúcar, a gente não vai controlar, não vai ter uma boa alimentação arterial do nosso cérebro. Lembra que não tem reserva? Então, se a gente começa a ter aumento do colesterol, descontrole do açúcar, a gente começa a ter uma alteração nesses microvasos e eles vão ficando entupidos. E aí, quais são, então, doutora, assim, as principais doenças ou as doenças mais recorrentes que afetam o nosso cérebro? São as doenças cerebrovasculares, né? Por quê? Porque o coração, você faz um infarto, você pode não morrer, você pode fazer uma ponte safena, vai lá e põe um stent. No cérebro não é bem assim, né? Quer dizer, em algumas partes específicas de AVCs. Mas, em linhas gerais, a gente precisa cuidar, porque depois que uma arteríola pequenininha está entupida, está entupida. Então, a gente tem que fazer tudo para proteger essa rede de vascularização cerebral. Então, não pode ficar... Se o médico mandou tomar um remédio para controlar o colesterol, não pode dizer assim, eu tomo alguns dias, mas aí eu fico cansada, acho que é bobagem. Não é bobagem. A gente precisa manter o colesterol no nível correto, porque se ele aumentar muito, ele entope a artéria. Idem o açúcar e idem a atividade física. O nosso cérebro precisa muito que o nosso corpo todo esteja em movimento. O sedentarismo é muito ruim para o nosso cérebro. A gente tem que praticar atividade física o tempo inteiro. Né? A gente já sabe que isso é importante para o coração, mas a gente também tem que entender que tudo que é importante para o coração é importante para o nosso cérebro, que ainda é mais complexo que o nosso coração. Né? Eu não sei se eu respondi bem a pergunta. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que dá para a gente retomar uma outra pergunta que eu fiz, mas não dei continuidade a ela, que é a partir de quando que a gente deve cuidar do cérebro? Olha só, o cérebro deve ser cuidado desde o momento que nascemos, né? A gente tem que ter uma ideia que nós, seres humanos, nascemos depois de 9 meses de gestação e somos absolutamente dependentes. Diferente do animal, que nasce, já fica de pé e já sai e precisa de um tempo curto da mãe em cima, né? Então, o cérebro ele vai se desenvolvendo, a adolescência e tudo mais. Ele alcança o auge cognitivo meados da segunda década e, a partir daí, começa a haver uma perda progressiva, mas muito lenta, de condição. Então, a gente tem que tratar sempre do nosso cérebro. A gente tem que cuidar do nosso corpo como um todo, mesmo porque agora a gente vive muito mais, né?
A gente não Verdade. chega, se a gente for imaginar, por exemplo, aqueles cães, né, chineses, aqueles líderes, né, que há 5.000 anos atrás faziam grandes descobertas, eles faziam aquilo aos 18 anos e morriam aos 20 e poucos. Né? Eles tinham que procriar aos 15, aos 13, porque a vida era muito curta. Agora não. Agora a nossa expectativa de vida é de 70 ou mais. Não é? Então a gente tem que cuidar mesmo, tem que cuidar. E é isso, gente. Conversando aqui sobre cérebro com a doutora Norma Fleming, é sempre muito importante, né? Uma máquina tão poderosa que a gente tem conosco, não dá para a gente não entender o mínimo de funcionamento dela e como que a gente deve cuidar dessa máquina, né? Porque, afinal de contas, se a gente vive mais, a gente quer viver com qualidade, porque viver doente, eu acho que não vale a pena. Eu, pelo menos, acho que não vale a pena, né? É bom que a gente possa viver mais, mas viver sempre bem. E o nosso cérebro, ele é absolutamente determinante para isso. Então, doutora Norma, quais são as dicas que você nos dá para Então vamos lá. cuidar dessa máquina poderosa? Em primeiro lugar, é fazer atividade física. A atividade física é a única capaz de produzir uma importante substância cerebral que chama BDNF, que é o fator de crescimento neuronal do corpo neuronal. Nenhum alimento, nada produz isso, só atividade física. Atividade cognitiva também, trocar. Quer dizer, se você gosta muito de ler, está lendo demais, vai fazer alguma outra atividade física. Se você faz muita palavra cruzada, vá ler um livro. É importante a gente intercambiar as atividades, fazer contas. Então, a gente tem que trocar e ampliar o estímulo cerebral e manter uma boa alimentação. Para quê? Para que a gente mantenha uma boa saúde na vasculatura cerebral, para poder ter uma nutrição adequada em todo o corpo neuronal, em toda a nossa rede neuronal. Então, manter os cuidados básicos de saúde física e mental. E também não esquecermos do nosso lado emocional. Lembra que eu falei do afetivo motivacional? O nosso lado emocional também tem que ser cuidado. Se a gente não está bem, a gente deve procurar um médico específico que cuide da nossa parte afetiva, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou seja, ele quem for, que isso também vai ter um peso grande no nosso futuro, da nossa saúde mental lá na frente. Aham. Você está falando dessa questão de você diversificar as Isso. atividades, né? Eu me vem à memória aqui que uma das regras da didática, né, do processo de aprendizagem, na verdade, porque às vezes as pessoas decoram alguma coisa, aí ficam, repetem, 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 né? Mas a melhor forma de aprender não é você ficar nesse processo repetitivo. Você estuda uma coisa, depois você vai para outra e você volta para aquela, você vai aprender muito mais rapidamente, você vai guardar de uma forma mais efetiva do que você ficar num processo repetitivo sequencial, né? Isso é uma regra pedagógica de aprendizagem, né? Que está aí e Isso. você vem confirmando, Que a gente tem que confirmando realmente estimular essa várias regra. áreas cerebrais, né? Aham, aham. Doutora Norma, uma coisa, é mito ou é verdade que o nosso lado direito controla tudo do lado esquerdo e o lado esquerdo controla tudo do lado direito? É assim mesmo que a gente É funciona? verdade, é É verdade. verdade? Porque, olha Aham. só, é tão precioso o nosso cérebro que ele é colocado aqui dentro da caixa craniana, que é um osso extremamente duro. A gente, normalmente, se for levar alguma pancada, vai levar uma pancada aqui na frente. Então, fora da cavidade óssea, a gente tem os seios da face para absorver impacto e diminuir mais a chegada. E quando a gente é destro, a gente imagina que a gente vai ter uma tendência a bater mais com a cabeça direita. Então, todo o nosso cérebro esquerdo, as fibras cruzam no tronco cerebral ou dentro do próprio cérebro, que tem uma grande faixa de cruzamento, de decussação dentro do próprio cérebro, e um lado se comunica com o outro. A gente pode conseguir estimular um lado estimulando o outro. Isso a gente está vendo agora com a estimulação magnética transcraniana, né? Você pode estimular um lado ou o outro.
Mas é mais ou menos assim mesmo. Agora, por exemplo, uma criança muito pequenininha que tem um AVC, por exemplo, uma condição motora, que perde a perna direita, então que foi no lobo esquerdo frontal, ela pode, com treinamento, e como ela é muito pequenininha, ensinar outras partes do cérebro do outro lado a fazerem aquilo que fazia, né? Então, é muito rico isso, é muito bonito isso, né? É um órgão também muito elástico, né? Que Muito. aprende A rápido, se neuroplasticidade ela é desenvolve. importantíssima. Verdade, verdade. Doutora Norma, tempo curtíssimo para a gente falar sobre um assunto tão importante, dá vontade Tão de a gente ficar aqui extenso. conversando o tempo todo, mas eu já Vamos ver quero as agradecer. perguntas para a gente conversar mais, para ver o que as pessoas têm mais interesse, que a gente aborde mais vezes, não é? Verdade. Então, olha só, você pode mandar para a gente as suas perguntas, tá bom? Aproveita, manda para a gente, que aí a gente volta atrás da doutora Norma aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Por hoje, muitíssimo obrigada pela sua Foi presença um conosco, prazer. doutora. Espero que muitas pessoas tenham aprendido bastante e cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se. E o tempo todo, né? Não existe nem É, idade muito cedo, nem idade muito tarde para a é o tempo gente todo. se cuidar e para cuidar do nosso cérebro, né? E isso é fantástico. Obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada a você que participou conosco também.